continuando a nossa lição, se hoje vocês ouvirem barulho, provavelmente vão. Tá chovendo, tá? Mas mesmo assim eu vou fazer o conteúdo para vocês aí. E nessa lição aqui, pessoal, que é a última desse slide, né? O slide número 1. A gente vai falar sobre mover a vítima. Em que situação te move a vítima? Vamos ler aqui. É melhor não mover uma pessoa a menos que ela esteja claramente em perigo ou exija cuidados de apoio à vida. O que está querendo dizer aqui, pessoal? Existem situações onde é melhor não mover a vítima. Por exemplo, uma queda de altura, um atropelamento, situações onde tem a suspeita de lesão coluna ou o ferimento da vítima está muito grave. Por exemplo, fratura em membros inferiores, né, fratura no fêmur, fratura em membros superiores, no tronco. Dependendo do tipo de ferimento, fratura, só vai mover se for muito necessário, pessoal. A gente não vai, no meio urbano, mover essa pessoa sem a necessidade. Até porque no meio urbano, a ajuda consegue chegar em poucos minutos. No meio de aventura, trilha, seja lá o que for, né, porque o WFL abrange todo tipo de situação. Gelo, deserto, vulcão, vale, montanha, praia, enfim, a natureza. Então as características são as seguintes: você está longe de tudo. Você está longe e a ajuda está muito longe. E às vezes é de difícil acesso se for mata fechada. Então, provavelmente você vai ter que mover essa vítima mesmo ela estando ferida, gravemente. Então você vai ter que aprender quais são as técnicas, né, para se lateralizar uma vítima, se colocar essa vítima numa prancha, qual o tipo de maca é mais adequado, esse tipo de coisa aí. Vamos ler com vocês aqui. Existem situações em que mover ou reposicionar alguém é claramente necessário. Eu vou ler um por um aqui, daí eu vou refletir com vocês sobre um por um. A pessoa está em perigo imediato. A posição em que a pessoa se encontra impede uma avaliação ou tratamento efetivo. A via aérea da pessoa está bloqueada. A pessoa precisa ser movida a uma curta distância para ser protegida. Vamos lá, pessoal. Então vamos pegar um por um disso daqui. A pessoa está em perigo. Bom, pessoal, vamos imaginar a seguinte situação de natureza, que é o nosso caso aqui. Você está numa floresta, numa época de seca, vamos lá, os Estados Unidos, né, onde dá bastante queimada lá, em algumas regiões. A vítima se machucou, né, aconteceu algum ferimento, lesionou, e o fogo ele está chegando próximo. Você vai ter que retirar essa vítima. Vai ter que tirar essa vítima aí. Então, pessoal, como eu estava dizendo, né, nos Estados Unidos tem regiões que pega fogo lá quando tem época de seca, né? Aí às vezes você está numa área afastada, você não está nem fazendo trilho, mas está numa área afastada, uma área rural, por exemplo, né? Esse conhecimento da WFL também serve para isso. Uma área rural, uma área onde a ajuda está longe, você mora numa área rural. Vou dar então o exemplo dos Estados Unidos, né? Onde tem locais aí que, olha só, essa imagem aqui, ó. Aí vamos supor que a vítima se lesionou, seja lá o porquê, mas está numa área de mata e o fogo está se aproximando. Vai ter que retirar essa vítima. Tá? Não vai dar tempo. A posição que a pessoa se encontra impede uma avaliação ou tratamento efetivo. Às vezes, pessoal, a vítima ela está numa situação ali, atropelamento, por exemplo, ou pode ser uma queda de montanha de alguns metros ali. Às vezes a vítima ela caiu e a maneira que ela se encontra, ela dificulta ou impede uma avaliação e um tratamento. Vai ter que mover essa vítima. A via aérea da pessoa está bloqueada. Existem maneiras de avaliar a via aérea. Não é essa aula aqui. Eu vou deixar ao próximo slide já, né, nas próximas aulas. Então eu vou deixar para aquelas aulas lá.
A pessoa precisa ser movida a uma curta distância para ser protegida. Sim, pessoal. É o caso do incêndio, um acidente de trânsito ou, por exemplo, uma avalanche, por exemplo. Você está numa montanha e por algum motivo alguém pisou errado e está caindo algumas pedras da montanha. Né? Eu já vi deslizamento de terra, por exemplo, também. Acontece, né? Época de chuva. O WFA, pessoal, ele não serve só para trilha. Ele serve para qualquer situação onde é uma área remota, não precisa ser uma trilha. Eu vou dar um exemplo aqui do Paraná. Na cidade de Morretes, quando acontece enxurrada numa cachoeira, ela sai carregando tudo. Se acontece com uma emergência ali, pessoal, primeiro socorro na natureza. É uma cidade, sim, é uma cidade, mas é uma cidade onde a ajuda está longe. O WFA ele é específico para realmente para situações de aventura, né? Porque você vai estar longe da cidade, mas também pode ser adaptado para uma cidade rural, por exemplo. Os movimentos de emergência, ou seja, a remoção de emergência enfatiza a proteção de si e da pessoa contra lesões, mantendo a cabeça, o pescoço e o tronco da pessoa alinhado. A proteção de si significa a sua postura ao levantar e mover essa pessoa, a sua biomecânica. A preocupação em mover uma pessoa gravemente ferida é a chance de tornar um problema como lesão medular pior. A preocupação aqui, pessoal, em a gente mexer uma vítima é diminuir o risco de lesão dela. Já que a gente vai mover, então vamos mover com técnicas da maneira correta. Preste atenção à mecânica básica do corpo. Eu não vou ler isso aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês o vídeo ali, mas realmente tem que ter uma técnica ali. Eu vou ler aqui rapidinho, então. Conheça sua capacidade física e respeite as suas limitações. Então, pessoal, é por isso que é sempre interessante, se vocês forem fazer trilha, local longe, sempre ter uma equipe grande. Por quê? Vai que a vítima é um homem com mais de 100 quilos e está acompanhado de uma ou duas mulheres ali. Elas vão ter dificuldade, né, em mover essa vítima homem aí. Principalmente se elas forem leves. Eu tive uma aluna no curso de socorrista, ela tinha 45 quilos. E o meu aquecimento na minha aula de socorrista era 10 minutos de massagem cardíaca. Na primeira aula ela nem conseguiu afundar aquele boneco direito. Quando ela terminou o curso, ela fazia tão bem quanto qualquer um da turma. Então vai do treinamento, tá? Certifique-se de estar em uma posição estável, sem o risco de perder o equilíbrio. Sim, pessoal, realmente pode acontecer. Tá? Nas próximas aulas lá eu vou mostrar alguns vídeos aí de acidente com maca, esse tipo de coisa aí. É a maneira errada de pegar, né, o desequilíbrio ali. Mantenha as costas retas e evite torcer o corpo. Estabelecer e manter o controle físico da pessoa. Bom, pessoal, essa técnica em si dessa imagem não é tão usual, tá? Não é tão usual. Eu não sei se eu vou conseguir achá-la no YouTube para mostrar para vocês, mas também é uma técnica, tá? Mas eu vou colocar outras aqui. Então, pessoal, essa é a técnica de arrasto mais básica que tem, pessoal. Essa é uma das mais eficientes, ela não tem segredo. Muito bem demonstrada pelo guerreiro aí. Colocou a mão embaixo da cabeça, ele pegou pela axila. Tirou do lugar, pronto. Às vezes não dá para pegar pela gola. Pega por baixo da axila. Mais uma vez ali, ó. Olha como ele apoia a cabeça da vítima no braço dele ali, ó. Essa técnica aqui, pessoal, é quando a gente usa a roupa da pessoa ali. Nesse caso, o bombeiro, eles têm uma fita chamada fita de resgate, que já fica embaixo da axila, por dentro da jaqueta. Mas ela também poderia ser
pela roupa da pessoa. Essa fita ela fica embaixo da axila e se passa atrás da gola, né? Em caso de tiver que tirar o colega dali, a gente consegue fazer isso rápido. É uma fita chamada fita de resgate. Outra técnica, pessoal, quando a gente vai arrastar uma pessoa ali, é fazer a técnica, porém segurando o braço da vítima para não ficar arrastando no chão, não ficar machucando. Inclusive essa técnica para levantar a vítima do chão. Eu usava essa técnica para levantar idoso, tá? Dessa maneira você não machuca a pessoa. Essa é uma técnica de lateralização de vítima, quando você vai usar uma prancha. Não precisa necessariamente, pessoal, ser uma prancha rígida como essa, né? Vocês não vão levar isso daí para uma trilha, mas pode ser um pano. Pode ser uma maca tática, por exemplo. Prestem bem atenção no seguinte. A vítima está deitada, barriga para baixo. Ele alinha esse braço aqui, tá? E a vítima ela vai rolar nessa direção. É uma prancha rígida, mas no nosso caso vai ser uma maca tática, né? Ou um outro tipo de maca mamute. Ou outro tipo de coisa mais flexível. A mamute é resgate, né? Quando o pessoal de resgate chegar, daí vocês podem auxiliar a colocar nessa maca. Vou ver se eu adianto que tá demorando um pouquinho aqui. Bom, pessoal, preste atenção agora. Nesse momento aqui, tá? Precisa ficar uma pessoa na cabeça. No caso, se tiver suspeita de lesão coluna, fica uma pessoa na cabeça, tá? Só um detalhe. Se a cabeça da pessoa está virada para cá, a maca tem que ser colocada aqui. Se a cabeça dele tivesse virada para lá, a maca tinha que ser colocada aqui. Por quê? Para não ficar girando a cabeça de bobeira. Imagina se a cabeça dele está virada para cá, que nem ele está aqui, e eu vou colocar essa prancha aqui. Não tem sentido nenhum fazer isso, tá? Então, resumindo, eu vou colocar a minha prancha do lado da nuca dele, por exemplo, aqui, ó. Eu coloco desse lado. Eu nunca coloco a prancha do lado do rosto dele, onde o rosto dele está virado. Para quê? Para na hora que o nosso rapaz do controle cervical aqui fazer o controle, fica mais fácil de virar. Então tem que ficar alguém no controle cervical. Tá? Eles vão girar essa vítima aqui, ó. Pega no ombro, pega na cintura, pega no braço e no glúteo e pega na perna. Olha como eles vão fazer ali. Como eu estava falando, na trilha não tem isso daí, mas vocês vão fazer exatamente esse movimento para colocar ele na maca tática. Que é uma prancha, como se fosse uma prancha, só que é de tecido. Ó, viu como evita ficar mexendo o corpo todo desalinhado? Vou começar do comecinho aqui. Outra coisa importante, pessoal, vou até dar pausa aqui. É a comunicação, tá? É que o vídeo tá baixo, eu deixei esse vídeo baixo do YouTube. O que tá na cabeça, geralmente o que tá na cabeça, é ele que faz a contagem. Ele vai falar, rolamento 180 para a direita, na minha contagem, 3, 2, 1, aí eles viram a primeira virada. Aí estabiliza
o cervical ele faz de novo. O rolamento 180 na minha contagem, 3, 2, 1 e termina de virar a vítima. É tudo sincronizado, pessoal. Pessoal, eu vou deixar esse vídeo aqui, eu vou soltar ele para vocês, eu vou assistir com vocês. Em caso de gestante, claro, óbvio, não é indicado uma gestante fazer uma trilha, né? Mas aqui é só para conhecimento de vocês. Vamos supor que vocês vão fazer um acampamento e por um acaso tem uma gestante no acampamento, no hotel. Pode não ser uma trilha, mas pode ser no caminho de onde vocês estiverem indo, né? Uma região também longe do primeiro socorro, né? Até pode ser uma cidade, não exatamente uma trilha. E vocês se deparam em uma situação onde tem uma gestante. Então, para conhecimento de vocês, então eu vou soltar esse vídeo aqui. Para uma gestante, lá com seus 35, 36, 37 semanas, aquela gestante que já está com o barrigão. Transporte de qualquer jeito na prancha, na maca, não é de qualquer jeito. Prestem atenção, olhem esse vídeo até o final. Esse vídeo é muito importante. Às vezes a gente não pensa em gestante, mas você pode se deparar com um cenário como esse e depois não saber o que fazer. Gente, é importantíssimo a gente lateralizar uma gestante sempre para o lado esquerdo. O lado esquerdo fica mais baixo e o direito fica mais alto. Como eu vou mostrar aqui na imagem para vocês, olha só. Olha só aqui, ó. Olha essa foto que eu botei aqui, essa setinha vermelha. Vocês estão vendo que tem uma manta ali, elevando um pouco o lado direito da prancha? Sim, para que isso? Para deslocar o útero de cima da veia cava e da artéria da aorta. Desta forma, você vai estar dando uma qualidade de fluxo sanguíneo muito melhor para a gestante. Como eu vou mostrar o exemplo dessa próxima imagem aqui, ó. Nessa imagem a gente consegue ver isso até melhor. Se vocês olharem ali, a gente tem o útero, a gente tem a aorta, a gente tem a veia cava inferior. E quando ela está deitada na posição supino, com a barriga para cima, olhando para o céu, vai acontecer que o peso da criança vai estar fazendo compressão contra a própria coluna. E dessa forma, o fluxo sanguíneo vai ficar prejudicado. E ela pode sentir muito desconforto, ela pode ter hipotensão por causa disso. Então é importante colocar ela viradinha para o lado esquerdo, lembrando o esquerdo para baixo e, no caso ali, elevando o lado direito. Gostou dessa dica? Já deixa o seu coraçãozinho e segue a nossa página. Bom, pessoal, então vocês entenderam. Caso vocês se deparem com uma gestante, como eu falei, eu não recomendo jamais, né, uma gestante aí fazer uma trilha extremamente difícil, mas vocês podem se deparar com uma gestante, por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui do Paraná, fazendo uma trilha na Ilha do Mel, que é extremamente simples. Quem conhece a Ilha do Mel do Paraná sabe. Ela fica próximo às regiões, ela fica numa região litorânea, tem telefone, tem tudo ali que você precisa, mas é afastado. Ali é afastado. Então assim, ó, pode ser que tenha, você se depare uma trilha mais simples, né, um passeio na praia, por exemplo. Pode ser que você se depare com uma gestante, tá? Então fica a dica, se tiver que transportar ela no carro, no próprio carro até uma unidade de saúde, né, vocês estão lá num hotel longe ali, ou tá chovendo, pessoal, como eu falei ali, vai ter alguns relâmpagos durante o áudio, tá? Então, caso vocês venham a ter que fazer o transporte dessa gestante, né, até uma unidade de saúde, então lembrem de, do lado direito do corpo dela ali, fazer o que a gente chama de coxinha, onde a gente coloca tecido, coloca o que tiver à mão, pessoal, mochila, para deixar o lado direito um pouco mais alto que o esquerdo. E assim a gente consegue liberar, né, essas veias e artérias ali, extremamente importante, que irriga todo o corpo, tá? Então isso pode trazer um agravo muito grande para ela, dependendo do que for a doença ou a lesão que veio acontecer com ela. Pessoal, vou soltar esse vídeo para vocês, eu não vou ficar falando em cima, talvez se eu tiver que falar alguma coisa eu vou dar pausa. Prefiro que ele explique, porque senão eu explicando com as minhas palavras eu vou deixar o vídeo mais longo, tá? Quando eu solto o vídeo aqui, por incrível que pareça, fica mais curto, vai ficar mais rápido. Eu vou soltar o vídeo e se houver alguma coisa importante eu paro e faço alguma observação. Olá pessoal, tudo bom?
Eu sou o Cabo Henrique Felipe, do Corpo de Bombeiro Militar do Amapá. Só lembrando, né, esse vídeo é sobre afogado. Como vocês vão fazer trilha em natureza, né, pode acontecer algum afogamento. Zonas. E hoje nós vamos falar sobre posição lateral de segurança no afogado. Uma pequena observação, pessoal, é que a posição lateral de segurança é uma posição de recuperação. Primeiro trata o afogado de acordo com os graus do afogamento, depois, vítima recuperada, posiciona-se a vítima ali. Mas para onde? Para o lado esquerdo? Para o lado direito? Então nós vamos falar sobre isso e vamos mostrar através deste dispositivo e através aqui da anatomia humana. Eu fiz aqui um desenho anatômico. Percebam que a traqueia, pessoal, ó, ela segue uma linha vertical. O brônquio principal direito, ele tende a seguir essa mesma verticalidade da traqueia. Em relação ao brônquio esquerdo, ele é mais... Bom, como vocês viram ali, deixa eu voltar um pouquinho. Como vocês viram. Então esse aqui ele é um pouco mais vertical, pessoal, tá? E esse faz uma curvatura, tá? A gente consegue perceber. Vamos continuar. Esquerdo, ele é mais horizontal. Logo, quando as vias aéreas são inundadas, a tendência é que a água siga o fluxo vertical. Por isso que o pulmão direito ele é o primeiro que se inunda. Então, vamos ver isso através deste dispositivo. Vou colocar aqui pulmão direito, pulmão esquerdo. Vou inundar aqui as vias aéreas. Vou lateralizar aqui, colocar próximo ao quadro branco. Então tá aí, pessoal. O pulmão direito foi o primeiro que alagou. A posição lateral de segurança no afogado é para o lado direito, pelo fato de que o pulmão direito já está totalmente comprometido. O pulmão esquerdo está parcialmente preservado. A tendência é que este pouco líquido que ainda tem aqui do lado esquerdo, ele se escorra para o lado direito. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Só lembrando aqui, pessoal, a posição lateral de segurança no afogado é quando você faz tudo que tem que fazer, né? Faz as compressões ali, a pessoa está se recuperando, voltou. Aí é uma posição de recuperação. Aqui, pessoal, é a lateralização de vítima. No caso de desmaio, onde a pessoa veio a perder a consciência por cansaço, ou seja lá o motivo clínico, diferente do afogado, tá? Aí a gente lateraliza essa vítima, isso facilita ela respirar, o sangue circular melhor, tá? Do que deixar ela simplesmente deitada ali. Então, a lateralização é para facilitar a recuperação dela. Eu vou soltar aqui, o vídeo tá sem áudio. Olha como ele faz ali, ó. Então, pessoal, só não esqueça da ordem, tá? Se vai colocar a pessoa para esse lado, o lado esquerdo dele, que é esse daqui, ó. Esse aqui, ó. Então, levanta o braço esquerdo, né? Estica. A perna direita, né? Invertida, dobra. Para na hora que ele lateralizar, ele fica confortável. Olha como ele fica, olha como é simples ali, ó. Então é isso, pessoal, tá? Esse vídeo foi como mover vítima, lateralizar a vítima, tudo isso, pessoal. Vocês vão fazer tudo na prática, tá? Eu vou deixar o link desses vídeos aí, tá? Na descrição do vídeo. E podem ficar tranquilo, tá? Vocês vão treinar isso daí incansavelmente entre vocês, tá?
E no módulo 2, que é o próximo módulo, o slide 2, a gente vai entrar no atendimento inicial ao trauma, o atendimento inicial na vítima.